Vizinha, bom dia, bom dia, bom dia. Bora começar o nosso acordar da vizinha. Aquele momento que trazemos cor, que trazemos vida, que trazemos sentido para o nosso dia. Aquele momento que a gente pausa para olhar para o que é mais importante, para nós mesmas. E vizinhas, eu vou abrir o meu coração aqui para vocês. Eu recebi logo de manhã cedo uma mensagem que alegrou tanto o meu coração. Ontem a gente teve um encontro lá dentro da vila. E no final do encontro, assim, a gente partilha tanta vitória, a gente faz um crescer tão lindo juntas. E aí quando a gente finalizou, que eu parei para agradecer a Deus, para agradecer a vida, né? Tudo que está acontecendo, não só comigo, mas com as vizinhas também. A vida que a gente está se permitindo viver, uma vida mais leve, com mais sentido, com um relacionamento melhor, se sentindo mais saudável, mais bem-estar, conseguindo realizar os nossos sonhos. Eu parei para agradecer, aí eu coloquei um textão, né, para elas, falando dessa, né, que parece que é uma loucura levar as pessoas para viverem uma vida mais próspera, uma vida com mais sentido. E que bom que elas estão ali vivendo aquela loucura junto comigo, que quando elas trazem, né, as vitórias delas, as evoluções delas, eu vejo que eu não sou uma louca, que é possível, que aquilo que eu vivo aqui é possível também transbordar para as vizinhas. Então, foi muito especial colocar aquele texto. E aí, hoje de manhã eu recebi uma mensagem de uma vizinha, que ela é do individual, falando assim pra mim. Ela me procurou, né, que fazia, se eu não me engano, eu tenho anotado lá no caderno, no histórico dela, mas se eu não me engano ela tava sem menstruar há 9 meses. E a gente começou o processo agora, no início do ano. Ela foi a minha primeira cliente, né, que eu atendi em 2025 no individual. E ela veio falando, né, desse processo de não conseguir menstruar, do corpo dela não responder. E ela me mandou uma mensagem hoje de manhã que depois, né, eu não lembro exatamente o tempo, depois eu olho direitinho, mas menos de 9 meses não era. Que depois de 9 meses ela menstruou. E ela tá sentindo o fluxo feminino, né, rodar no corpo dela. Ela tem 28 anos, então é uma vizinha extremamente nova, que estava aí há quase 1 ano sem menstruar. E quando a gente começou a olhar, o que eu falei pra ela, né, ela me contou a história dela, eu falei assim, então, sabe o que acontece? Criança não menstrua. Ela tava muito, né, na criança, querendo tudo no tempo dela, do jeito dela, querendo controlar tudo. E a gente tem uma criança dentro de nós que coloca a gente nesse lugar. Falei, a gente vai colocar você na adulta. E você vai começar a comandar a sua vida. E mostrar para a sua vida que tem uma adulta protagonista aí que faz a diferença. Vizinhas, faz 15 dias que isso aconteceu. E o corpo dela já respondeu. Porque é o corpo da adulta que menstrua, é o corpo da adulta que engravida, é o corpo da adulta que vai realizar todos os sonhos que a adulta tem aí no coração. A nossa criança interior, ela faz o quê? A gente, usando ela na luz, ela traz alegria, ela traz criatividade, ela traz leveza para a solução das situações. Mas quando ela tá na sombra, ela deixa a gente viver no controle, a gente viver querendo tudo no imediatismo. Eu faço agora, já quero o resultado amanhã. E as coisas não acontecem dessa forma. E aí eu fiquei muito feliz, eu acordei com meu coração sorrindo. Então bora pro nosso devocional de hoje, que assim como as vizinhas daqui estão vivendo seus resultados diferentes, você que tá aí e ainda não é vizinha, você pode começar a viver os seus resultados diferentes junto com a gente, através do nosso acordar, através do aulão que vai acontecer na segunda-feira agora, às 19 horas, e, né, sentindo no coração, mergulhar profundamente para viver essas experiências incríveis junto com a gente dentro da vila,
Porque quanto mais direcionada você tá, mais resultado você vive. Então hoje a gente vai de Café com Deus Pai. E a mensagem de hoje, ela fala sobre o verdadeiro alívio. E ela traz a palavra-chave de ressignificar. A importância da gente ressignificar as situações, né, da nossa vida. Inclusive ontem, no nosso encontro de vizinhas, que acontece toda terça-feira às 19 horas para as vizinhas da vila, a gente ressignificou muitas crenças. Então ontem a gente olhou para crenças que estão nos limitando a realizar os nossos sonhos e foi ressignificar essas crenças para que a gente trabalhe a nossa autoconfiança e mande essa necessidade de controlar as situações da vida embora, porque o controle é escasso. Quando a gente está na confiança, a confiança é próspera. Então, vamos lá. Bom dia, Vera maravilhosa. Então, no devocional de hoje, ele traz o seguinte. Você sabia, já começa, né, com Joaninhas. Você sabia que a maioria dos nossos problemas reflete em nossa saúde emocional? É nesse âmbito que as questões de distorção de identidade aparecem. Vai prestando atenção que depois a gente vai fazendo o nosso crescer em cima de tudo isso. Muitas vezes, quando escavamos a fundo a nossa história, descobrimos que houve momentos em que as coisas não ocorreram como esperávamos. Em vez de receber acolhimento, fomos abandonadas. No lugar de um abraço e atenção dos nossos pais, fomos compensadas com presentes. Em vez de sermos impulsionadas, fomos rejeitadas. Enfim, nem sempre foi como idealizamos. E agora, à medida que crescemos, parece que algumas coisas nunca darão certo, não é mesmo? Vizinhas que são vizinhas da vila. Ontem a gente aprofundou muito nisso lá na vila, né? Então vamos lá, o que acontece aqui? Nós temos uma história. E lembra daquela criança interior que eu comecei falando, inclusive hoje? Nós temos uma criança dentro de nós que é a nossa versão criança. É a parte da infância da nossa história que está aqui com a gente. Faz parte da nossa história. E está gravado nas nossas memórias. Então o que acontece? Os responsáveis por nós, pela nossa infância, desde os nossos pais, os professores, os avós, quem estava ali com a gente, eles sempre fizeram o melhor que eles podiam, com a consciência que eles tinham, com o de melhor eles tinham. E nós, enquanto crianças, sentimos aquilo que eles fizeram da forma que a nossa criança precisava sentir. Então, quem tem irmão pode perceber que para uma mesma situação, cada um reage de uma forma diferente. E isso desde a infância. Eu tenho filhas gêmeas. Se eu pegar uma mesma situação e tratar as duas de uma forma, pode ser que uma dê um monte de risada e não esteja nem aí para o que está acontecendo, e a outra fica toda sentida, começa a chorar, porque cada alminha recebe aquela mensagem de uma forma. E aí a gente precisa lembrar o seguinte, que tudo aquilo que a gente já viveu faz parte da nossa história e está gravado nas memórias das nossas células, está gravado no nosso subconsciente, que está dentro, né, do nosso cérebro. E a gente vem vivendo e reproduzindo tudo isso na fase adulta. E aí o que acontece? Há alguns anos fui visitar alguns parentes da minha linhagem paterna, ou seja, parentes da parte do pai dele, né, do Júnior, que é a pessoa que escreveu o livro. Então pude entender porque muitas coisas aconteceram na minha vida. Lá fiquei sabendo que o meu pai cresceu em um ambiente totalmente disfuncional e violento, sem amor e esperança. Quem conhece a história do Júnior, que escreveu, né, o devocional Café com Deus Pai, sabe que ele veio de um lar violento, onde o pai, né, batia nos filhos. E ele está contando aqui que quando ele foi olhar a história do pai dele,
o pai dele também apanhava. O pai dele também veio de um lar disfuncional, de um lar violento, assim como foi o lar que o Júnior viveu. Então, nesse lar não tinha amor e não tinha esperança. É verdade que ele foi responsável por todas as decisões que tomou, mas ninguém é capaz de dar o que nunca recebeu. E isso eu falo muito para as vizinhas. Não tem como você querer ficar dando amor, ficar dando o melhor direcionamento, ficar dando os caminhos para uma pessoa se resolver na vida dela, se você não vive na sua. A gente precisa viver na nossa para pegar e falar, ó, esse caminho dá certo, encurta o lugar que você está hoje. Esse caminho vai dar ruim. E é isso que acontece dentro da vila. A gente está ali, né, encurtando o caminho de uma vizinha da outra. A gente está vivendo as nossas experiências. E isso, né, começa da minha experiência, que eu comecei a viver esse despertar lá desde 2019. Então hoje eu já colho muitos frutos disso e eu transbordo o que eu colho. Então não tem como eu dar para as vizinhas um caminho que eu não percorri. Aí vamos lá. Ele continua assim. Ele não ganhou o devido cuidado e amor dos seus pais. Aliás, perdeu sua mãe quando criança, aos 7 anos. Então ele estava no lar disfuncional, perdeu a mãe com 7 anos e depois foi criar a família dele. Quando o pai, né, do autor começou a ter os filhos dele, a criar a família dele, ele criou uma família disfuncional, porque as referências dele eram de dor, de sofrimento. Ele tinha uma referência materna só até os 7 anos. Então ele reproduziu aquilo que ele viveu, aquilo que ele tinha na essência dele. E aí ele traz o seguinte: talvez a sua trajetória tenha sido carregada de tristeza ou de um vazio que parece impossível ser preenchido. Mas hoje eu trago boas notícias. Bom dia, Nara maravilhosa! A partir do momento em que você tiver um encontro verdadeiro com Deus Pai, ou com quem você acredita, tudo mudará, assim como foi comigo. Somente Ele pode lhe dar a paz que você há tanto tempo procura, pois hoje Ele estende a mão e puxa para fora dos escombros todo o seu passado. Creia nisso, entregue-se totalmente e desfrute do alívio e da nova vida que o Pai tem para você. E o que é que eu te digo em relação a isso? Eu te digo que quanto mais fé, quanto mais você tiver de verdade sentindo Deus como seu sócio, mais você começa a entender que você é responsável pela vida que você está vivendo, pela vida que você está criando. Deus, ele vai te dando o caminho, ele vai te dando as pessoas, ele vai falando, olha, recebe essa mensagem, olha, recebe essa informação, pega isso e faz alguma coisa de diferente com isso. E se você não está atenta, você continua reproduzindo a vida que você está vivendo, é só mais uma informação. Só que você não coloca essa informação em ação, ela não vira um resultado na sua vida. Então, vizinha, a ambiência, o ambiente que você tá, ele faz toda a diferença para os seus resultados. Ou seja, aqui ele coloca que o pai dele veio de um ambiente disfuncional. Ele também veio de um ambiente disfuncional. Mas ele, por viver num ambiente disfuncional, foi buscar, né, ajuda nos lugares certos, nos ambientes certos. Ele não se permitiu viver naquele ambiente disfuncional e reproduzir. Ele foi protagonista, pioneiro na vida dele. Ele falou, chega, eu não quero mais viver em um lar igual a esse daqui, né? Onde os pais batem, onde existe desrespeito, onde não existe amor. Eu escolho viver diferente. E aí ele começou a se aproximar da fé dele. E a partir da fé dele, ele entendeu que ele precisava fazer os movimentos dele, se colocar nos lugares certos,
trabalhar a inteligência emocional dele para lidar com as situações, trabalhar a mentalidade dele para olhar para as situações com aceitação, não ficar julgando porque meu pai, porque não sei o que lá, porque é culpa dos meus pais, porque sempre foi assim. Não, ele trabalhou a mentalidade dele, ele trabalhou a inteligência emocional dele, que é aqui, ó. A maioria dos seus problemas reflete na sua saúde emocional. Tudo aquilo que você sente, o seu corpo sente. E quando você não sabe sentir, lidar com as suas emoções, entender, eu estou sentindo raiva. O que essa raiva está querendo me ensinar? O que eu preciso aprender com essa raiva? Quando você não sabe lidar com as emoções, você vai acumulando emoção não digerida dentro do seu corpo. E essa emoção acumulada e não digerida, ela vai virando doença. Muitas vezes ela começa com uma dor nas costas, uma enxaqueca que não passa, uma voz que não sai, uma dor nas pernas ou inchaço nas pernas, cólicas constantes. E a gente vai achando que é normal viver essa vida, que é normal sentir cólica, que é normal sentir enxaqueca, porque na minha mãe sempre foi assim, porque a minha avó sempre foi assim. Vizinha, lembra de uma frase: é comum, mas não é normal. E a gente precisa parar de normalizar o que não é normal. Não é normal você viver um relacionamento que não tá bom, que vocês não se respeitam. Não é normal você viver uma maternidade sem paciência. Não é normal você viver uma vida com problemas financeiros. Não é normal você viver uma vida sentindo cólica, enxaqueca, dor na perna, nas costas, seja lá onde for. Não é normal. Não é normal você viver com insônia. Tudo isso tá querendo falar pra você: vizinha, acorda. Por isso que eu trago acordar. Dá cor pra sua vida. A sua vida tá muito preta e branca, tá sem sentido, tá no automático. Sai desse lugar. É comum, porque você vê todo mundo viver assim, mas não é normal. Você precisa parar, sair desse lugar. Isso não está legal, ajusta a sua rota. Essas situações da nossa vida, problema de relacionamento, problema com a sua saúde, problema financeiro, problema na sua carreira, tá só te mostrando que tem alguma coisa aí na sua vida que precisa ser ajustada. E que enquanto você não olhar para isso e ficar resistindo e querer fazer igual, você não vai viver uma vida diferente. E aí, cabe a cada uma de nós tomar a nossa decisão. Mas para sair desse lugar que é comum, mas não é normal, você precisa se colocar em outros ambientes. Porque os ambientes que você estão fazendo você viver a vida que você vive. Por isso que eu falo, não é sobre o que aconteceu com a gente, não é sobre a vida que a gente vive. É sobre o que eu faço com essa vida que eu tô vivendo. Eu vou continuar vivendo assim, aceitando e contando historinha pra mim que todo mundo vive assim, que é sempre assim? Ou eu vou pegar e vou falar: chega, eu não aceito mais viver essa vida meia boca, viver essa vida no automático, viver essa vida preto e branco. Eu vou fazer diferente. Eu não aceito mais viver todo mês com problema financeiro. Eu não aceito mais viver toda semana com problema de saúde. Igual, né, a vizinha que eu falei pra vocês no início do nosso encontro. Eu não aceito mais viver uma vida onde, eu tenho 28 anos e não menstruo. Não tô mais com meus... Não aceito. O que eu vou fazer de diferente? Aí ela veio e me procurou. E a gente tá fazendo o processo dela. Em 15 dias o corpo dela respondeu. Por quê? Porque ela tá fazendo um movimento diferente. É óbvio que o corpo vai responder diferente. Agora, se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai continuar tendo os mesmos resultados. Então, vizinha, para que realmente, nesse ano de 2025, tudo aquilo que você tem no seu coração, você fala que você vai realizar, que você vai fazer, que você vai acontecer, e chega o final do ano e você não fez e você não aconteceu, eu vou te mostrar, né, na segunda-feira, no nosso encontro do Agora Vai, os caminhos para você começar realmente a criar esse ano novo. E aí cabe a você colocar em prática para fazer o seu movimento.
Porque o que eu posso fazer é te mostrar o caminho. Agora quem precisa caminhar é você. Igual as vizinhas da vila estão fazendo, que eu falei pra vocês no início do nosso encontro de hoje, que ontem eu peguei e falei pra elas, que bom que eu não tô louca, né? Que o resultado que eu vivo, a vida próspera que eu vivo, e quando eu falo vida próspera, eu não tô falando só de vida financeira, porque o financeiro, ele é resultado da vida que eu vivo. Então, quanto mais próspera eu me torno enquanto pessoa, mais próspero o meu financeiro é, mais próspera a minha saúde é, porque saúde e financeiro são áreas de resultado de quem eu sou. Quanto mais próspera eu sou, enquanto pessoa, nas minhas atitudes, nos meus pensamentos, nas minhas emoções, na minha espiritualidade, mais próspera é a minha saúde, mais próspero é a minha conta bancária. E é isso que eu ensino dentro da vila para as vizinhas e que estou aqui, né, da forma que eu consigo, transbordando para vocês, para que vocês entendam que não é normal a gente viver uma vida escassa, a gente viver uma vida sem sentido. Pode ser comum, mas não é normal. Então saia do comum, saia da manada e vem começar a construir a vida que você merece. Porque essa vida que você merece, ela vai impactar não só a sua vida, como também a vida das pessoas que você ama, que são as pessoas da sua família, que são as pessoas com quem você se relaciona no seu trabalho, os seus amigos e tudo mais. Ela impacta em demais vidas, e quando ela impacta, né, na sua família, ela vai impactar nas próximas gerações também, para que essas próximas gerações já venham vivendo uma vida próspera, para que essas próximas gerações já venham acessando o fluxo da facilidade, da abundância, da prosperidade que está aí para todas nós. E a gente só não acessa porque a gente está nos ambientes errados, com as pessoas erradas, que entendem que é normal viver uma vida escassa. Uma vida com dor, uma vida com sofrimento, uma vida sem dinheiro, e não é normal. E eu vou mostrar cada vez mais para vocês isso aqui. E obviamente que os caminhos para viver uma vida próspera, abundante, eu ensino e mergulho dentro da vila. Então, vamos lá. Vamos à nossa mensagem para o dia. Encontre o seu cardume. Busque pessoas que falam a sua língua. Você não está só. Vizinha, qual é o seu cardume? Qual é o seu cardume? É aquele que vive uma vida escassa, onde conta pra você que é normal o que não é normal? Ou é aquele que fala, chega, eu escolho a partir de agora viver uma vida diferente de todo mundo da minha família, para começar a construir a partir de mim essa vida próspera e poder transbordar isso para as pessoas que estão vindo depois de mim, da minha família, para que elas também vivam essa vida próspera. Você busca as pessoas que falam a mesma língua que você? Ou você está buscando agradar os outros falando línguas que não são suas? Você não está só. Só que é livre-arbítrio. Onde eu quero ficar? No cardume de pessoas que vivem uma vida escassa, que são escassas em pensamentos, em emoções, em atitudes, em espiritualidade, ou no cardume das pessoas que são prósperas em seus pensamentos, em suas emoções, em suas conexões espirituais e, obviamente, nos seus resultados de vida. A escolha é de cada uma de nós. Isso se chama livre-arbítrio. E livre-arbítrio, ela é uma lei espiritual onde nem Deus interfere. Ele dá para você as oportunidades. Se você vai abraçar ou se você não vai abraçar, é sobre você. Tá no devocional isso. Ele te dá o caminho. Agora, quem tem que ressignificar e caminhar na direção certa é você. E enquanto você não fizer isso, Deus vai te trazendo chamados. Ele vai... Como são os chamados? É ficar lá, colocando na sua vida obstáculo para pegar e falar assim, você tá no caminho errado, vizinha, acorda. Até quando? Vem mais uma cólica, vem mais um problema financeiro, acontece mais uma coisa com alguém que você ama.
Até quando? Para, chega, acabou. Escolha fazer diferente, para você viver uma vida diferente. E nessa vida próspera, quando você vai se tornando uma pessoa próspera, os desafios eles vão continuar aparecendo, tá, vizinha? Não é que a vida vai ser um mar de rosas, não vai. Eu vivo vários desafios, as vizinhas vivem vários desafios. Mas a forma com que a gente lida com esses desafios é completamente diferente. É de uma forma próspera, é de uma forma protagonista, onde a gente olha para o desafio e a gente não se coloca de vítima. A gente olha para o desafio e a gente traz os entendimentos sobre ele, para que a gente faça o que a gente veio viver aqui nessa vida, que é fazer o nosso crescer. A gente veio nessa vida para evoluir, não para viver a perfeição. Mas você está se permitindo evoluir ou você está ali se contando historinha e não sai da vítima? Porque tudo é comigo, porque sempre comigo, porque mais uma coisa comigo. O que mais vai acontecer? Até quando? Vizinha, amanhã a gente está aqui de novo, às 9h40 da manhã, no nosso Acordar da Vizinha. Se você ainda não está no nosso grupo de WhatsApp, entra no grupo, o link tá na bio, lá logo no início da minha descrição no Instagram. Tem lá um link, você entra no grupo para você receber o link do nosso encontro de segunda-feira. Porque não vai ser aqui no Instagram, vai ser no Zoom. Então o Zoom é uma plataforma onde a gente se vê, onde você fala, eu falo, você escreve, eu vejo, a gente participa mais. Então eu vou fazer esse aulão lá e eu espero cada uma de vocês. Pra gente finalizar, eu vou finalizar com a frase que tá na minha bio, que é a minha missão aqui nessa vida. Você, vizinha, não veio de uma família próspera. Então, torne uma família próspera vinda de você. Um beijo no seu coração. Amanhã a gente se vê novamente aqui, às 9h40 da manhã.